Previsão? Bora lá para a cultura em cena, chegando na área. Pessoal, nesse sábado, dia 13, Slow Art Day. Vocês vão poder apreciar arte sem pressa, né? Vai ter artes visuais, vai ter literatura, contação de histórias. Vão poder bater um bate-papo com os artistas aqui da região. Ou seja, vai ser uma tarde muito gostosa, das 14 às 17 horas, tudo grátis. Pessoal, venha que vai ser um prazer. Explicar super rapidamente o que é o Slow Art Day. É um movimento mundial que se propõe a aproximar o povo, as pessoas que não estão habituadas às vezes a uma expressão de arte, a uma galeria, a um museu, das próprias obras. Começou por iniciativa de um empresário norte-americano, que ele sempre lá em Nova York, e sempre que ele ia para o trabalho, ele ia a pé, ele passava pelo museu. E um dia, ele em vez de passar, ele parou para observar. Aí tudo aquilo que ele achou que já tinha visto, para ele deu uma visão totalmente diferente. As pinturas que ele olhou, para ele foi como se tivesse visto pela primeira vez e não algo que ele olhasse já todo dia. Aí ele começou então a pesquisar sobre o assunto, comentou pesquisas e estudos, né, e viu que as pessoas passam em média de 10 a 15 segundos olhando para uma obra de arte. Eu tive a oportunidade de ver isso na prática também, né? Por causa do trabalho com arte, eu tive a oportunidade de conhecer vários museus pelo mundo, inclusive o Louvre, né? Até conto, aliás, já vai ligar também um pouco as crônicas, né? Tem os causos que a gente vivencia e transforma, de repente, num conto, numa crônica para o jornal, que gerou esse livro também. Mas esse caso aconteceu no Louvre. Estava lá com maior tranquilidade, sentado, olhava as pernas, estava babando, né? E de repente, quando eu olhava de volta, as pessoas no celular, de repente tiravam uma selfie, voltavam para o celular, né? Não observava as telas na frente delas, né? E teve uma questão da Mona Lisa. Eu estava lá também, tudo vazio os corredores. Mas de repente eu vi as placas Mona Lisa. Eu falei, bom, estou aqui, claro que eu vou olhar a Mona Lisa, né? Fui caminhando em direção, de repente começou a ouvir barulho, uma manada de turistas chegando. Eu acelerando também, falei, ixi, eu fui empurrado até a Mona Lisa, né? Literalmente assim, né? Olhando a Mona Lisa. Porque todo mundo encostado. Aí a pessoa chega, se uma selfie, vai embora. Se uma selfie, vai embora. E você não consegue nem ver, o pessoal ia no Louvre só para tirar uma foto com a Mona Lisa e ir embora, ignorando todas as outras telas, tudo que está à volta deles. Isso acontece com artistas super famosos, consagrados que estão no Louvre. Imagina então com a arte de um modo geral. Então o Slow Art, esse movimento tem um dia que é em abril, varia um pouco a data, mas sempre que pode, dia 4 de abril. Esse ano, 13 de abril, a data de hoje. Então, no mundo todo está acontecendo, as principais galerias, os principais museus, um encontro como esse, em que as pessoas vão ser convidadas a olhar as pinturas com o coração. Olhar, admirar, gostou de alguma? Vamos lá, de repente você pode até puxar a cadeira, sentar naquelas perto da frente que você mais gostar e observar. E ter a oportunidade de conversar com um artista, ou no caso da outras galerias, museus que são membros intimistas, mas vai ter um curador, vai ter um monitor, que vai estar aberto para conversar sobre vivenciar sobre o assunto, a gente está até no debate, isso é tudo um movimento para ter um outro olhar na arte. Então o Slow Art Day, aqui no Brasil, nós somos os representantes, e Serra Negra, eu descobri que na crônica dessa semana, dizendo a Serra Negra no Washington Post, porque é verdade, porque assim também como sai no New York Times, assim como também sai a BBC de Londres, sai toda a lista das cidades que estão
com algum evento no Slow Art Day. Serra Negra aparece também. Então, acho que, assim como antigamente o Cine Serra Negra, com as suas culturas, elevou o nome de Serra Negra, fazendo soras para o Brasil todo, de repente, agora também, nós artistas um pouco mais humildes, digamos assim, também temos a oportunidade de levar o nome da Serra Negra para a televisão, para os jornais e para o exterior. Então, é uma oportunidade de todos nós darmos uma revalorizada nas artes visuais. E como também o Slow Art Day não é só propondo em cima das artes visuais, nós também aproveitamos aqui a oportunidade para fazer uma contrapartida dos editais da Paulo Gustavo, que seria a Instituto de Artes Visuais, e também o Instituto Literário. Então tem uma obra minha sendo lançada, tem uma obra da Fabiana, tem uma obra da Dalila, cada um depois vai dar uma paleta sobre ler um trecho do livro e está aberto a conversar com todo mundo aqui. Então, no meu caso, estamos lançando aqui, já começo a brincar com o título, né? 101 Crônicas de Serra Negra. Porque não tem 101 crônicas aqui dentro, porque não caberia. Então, volume 1, né? Então, foram selecionados uma sequência de crônicas aqui que são publicadas no jornal Serrano toda semana. E para mim é um grande prazer fazer essa oportunidade, porque a maioria dos meus livros são técnicos, são de psicoterapia, são de acupuntura, são de terapia floral, fototerapia. Então, é uma didática, digamos assim, que se tem adotada. Agora, aqui nas crônicas, que é o que eu tenho feito aqui em Serra Negra, para mim é uma oportunidade de usar o bom humor, de fazer uma leitura, um texto mais leve, né? E eu estava comentando agora um pouco da questão da mitologia, da etimologia, né? Eu abordo muito nas crônicas a questão também das lendas, dos mitos, e tento trazer, como o próprio nome diz, crônicas, né, bem de Cronos, Deus do Tempo, trazer sempre alguma atualidade, algo que está acontecendo no nosso dia a dia, aqui em Serra Negra, na região, né? Também brinco bastante também com efemérides, né, que também vem efêmero, ou seja, aquilo que é passageiro, aquilo que é do dia, aquilo que é do momento. Então, é uma forma mais leve de fazer jornalismo, que também é uma área que eu gosto muito. E a Paulo Gustavo criou essa oportunidade de publicar esse livro. Né? A versão impressa vai ser distribuída, 30 exemplares. Eu falo, nossa, o Henrique é Paulo, 30 exemplares, que é o que dá para, dentro da verba, digamos assim, para as bibliotecas, para as escolas, para as autoridades aqui da cidade. E a versão online é gratuita, vai estar acessível a todos, vai estar no nosso site e vai estar lá disponível para sempre, sem custo. Né? Então, a ideia é de cada um ler um pouquinho do seu trabalho, mas aqui eu vou misturar os dois, então. Aproveitar para falar de uma tela, que também já virou crônica. Né? Essa aqui é a deusa Ostara, né? Que é a deusa aqui da primavera, a deusa que foi no hemisfério norte, vários seus rituais foram incorporados para a Páscoa, que era uma das crônicas aqui, eu conto essa passagem, essa, digamos, miscigenação cultural, de repente, uma tradição europeia, norte-europeia, da deusa Ostara, de fertilidade, daí a questão dos ovos e dos coelhos, né? Até isso misturado com a Páscoa, digamos, na história judaica e também cristã. Tudo isso vai ser incorporado na cultura do dia a dia, até chegar aos nossos tempos de uma forma totalmente, digamos assim, já misturada. Né? E é interessante você descobrir a origem disso tudo. Né? Tanto aqui, tudo bem, são palavras em língua inglesa, em língua alemã, que vem da deusa Ostara. Uma das histórias que eu transformei em crônica também conta por quê a questão do ovo de Páscoa. Né? Uma das lendas que tem em relação à deusa Ostara é que ela fazia muitas brincadeiras com as crianças. Era uma deusa bem popular, digamos assim, acessível. E numa dessas brincadeiras, ela transformou um pássaro em um coelho. Só que era no finalzinho da primavera que ela fez isso, quando ela já perdeu um pouco dos seus poderes.
esse coelho ficou meio no caminho, assim, entre o pássaro e o coelho. Ele virou um coelho que botava ovo. Ele teve que esperar até a próxima primavera para os caras voltarem e conseguir desfazer esse estrago aí. Mas a história do coelho que bota ovo, os que iam montar as crônicas eram que coelho bota ovo. Quando encontrou essa curiosidade, como chegou até nós. Então é uma leitura bem leve, mas ao mesmo tempo fala sobre mitologia, fala sobre as datas comemorativas e fala sobre a nossa cidade. Então, é uma leitura que eu sou suspeito para recomendar, mas eu recomendo sim. Então aqui é possível misturar um pouco das artes visuais, botar aqui a disposição de vocês também, claro, para poderem conversar as parcelas que gostarem. Reforço o convite a olharem com mais carinho, com mais tempo, aquelas telas que vocês gostarem mais, ou se não gostarem também, porque de repente a arte é aquilo que emociona a gente, de repente não gostei dessa daqui, por que não gostou? De repente é algo dentro de nós que pode ser aprendido em relação a esse processo, ou gostei muito daquela. Por que gostei? É um jogo de espelho, nós estamos vendo aquilo que reflete nós mesmos, né? Então, aí também chega a psicoterapia, né? Mas a arte mostra muito de nós mesmos. Aquilo que a gente enxerga numa tela é um espelho da nossa alma. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos dar um pequeno intervalo para você circular, ou se você já quiser falar um pouco da sua. Agora não, estamos dando. Vocês ficam à vontade de circular, olhar as telas e de repente depois, uma sequência se retorna. A Fabiana fala do livro dela, a Daniela fala do livro dela, mas por enquanto, pessoal, agradeço muito a presença de vocês e espero que todos se divirtam. Obrigado. Última dama, e cada uma delas tem uma energia muito única e eu não consigo canalizar isso em uma semana ou em um mês. Para vocês terem uma ideia, tem quadros que levam mais ou menos 3 meses para ficar pronto. Porque às vezes elas mostram uma energia pulsante, eruptiva até eu diria, e às vezes elas parecem que dormem e não se comunicam mais. A Akira, por exemplo, foi uma delas. Ela demorou muito para me falar o nome dela. Eu estou falando isso, parece um papo de gente louco, né? Mas, enfim, é assim que acontece. E canalizando essas damas, é como se eu estivesse canalizando toda a minha linha feminina ancestral na minha vida. E isso está sendo ainda, né? Porque eu ainda estou terminando um processo bem mais do que louco, eu diria. E atrás das minhas pinturas, deixa eu virar aqui só para vocês darem uma olhada, elas vêm com uma escrita que todo mundo pensa que é em outra língua ou que é um outro idioma, como se fosse runas até, símbolos, mas não, é o nosso português mesmo, porém as letras estão escritas de uma outra forma. Então, por exemplo, isso aqui, ele é um A, só que ele está de cabeça para baixo, e assim por diante. Então, tem letras que estão de cabeça para baixo, colocadas de outra forma, de outro lado. Porém, se você colocar na frente do espelho, você não consegue ler. Se você virar o quadro de cabeça para baixo, você também não tem uma leitura clara. Como que eu explico isso? Não sei também, porque quando eu fui passar a escrita para o quadro, ele não aceitou a linha convencional do nosso idioma português. E também, aliás, do nosso idioma não, da nossa escrita. Ele não aceitou a convencional e também não aceitou um outro tipo de idioma. Ele aceitou apenas desse jeito. E é difícil explicar isso, porque quando se trata de canalizações espirituais, você mais sente do que explica. Então, para você passar isso ao entendimento do público, é muito complicado. Então, o meu tipo de público é aquele que mais sente do que tenta entender. Mas, um pouquinho aí, parando e prestando atenção, dá para ler. Da Akira, por exemplo, eu vou ler para vocês o que está escrito
energia oculta se mostrará, trará em sua essência a direção das águas. A mentora emergirá e ofertará a guarnição norteadora. Ciclos terão meio, fim e começo. Traiçoeira será sua consciência, mas tu não cairás, pois todo o caminho trilhado por ti, a encapuzada protegerá. Quando ela fala que traiçoeira será sua consciência, eu só consigo pensar nessa cobra que está na cabeça dela. Que é como a nossa consciência nos trai muito na nossa vida. Se a gente não tiver um pensamento focado e bastante forte na positividade da nossa vida, dos nossos propósitos, com certeza a gente cai. Então, eu acredito que os meus quadros, eles vêm para trazer um tipo de consciência. Eu acho que eu consegui explicar mais ou menos para vocês como é que funciona. E agora eu vou falar para vocês desse livro aqui do Sr. Nakao, que é outro muito louco da minha vida, que eu escrevi na época. Eu comecei a escrever esse livro na época da pandemia. Eu estava sentada na minha sala, um belo dia, comecei a imaginar um senhor sentado num jardim todo de amarelo, conversando com um menino. E ele tinha uma enfermeira, e daí por diante essa história começou a ser escrita. Era para ser só um conto, não era para virar um livro, mas acabou que virou porque ele pediu mais um pouquinho de história. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, você vai saber, Oscar? Peixe Grande, lembra? Que ele contava aquelas histórias mirabolantes que ele vivia e tudo mais. Pois é, o Nakao, ele conta mais ou menos como o cara desse filme, Peixe Grande. Eu vou ler só um trechinho aqui para vocês. Minha vida tinha seguido um rumo bem interessante. Eu estava prestes a me tornar um padre. Sim, meu pequeno Liam. Liam é o menino que ele conversa no jardim. Eu realmente quase me tornei um padre. Não fosse pelo texugo de chapéu. Eu estava em um importante seminário religioso. Tivemos um intervalo para um descanso. Então, resolvi andar por um jardim que vi do outro lado da rua. Quando cheguei ao local, era um jardim muito mais do que magnífico. Os arbustos eram esculturas de pessoas. Que perfeição! Aquilo, de fato, para mim, era algo sagrado. Tal beleza não poderia ser diferente. Foi então que um texugo de chapéu apareceu bem na minha frente e disse: vá se despedindo disso, Nakao. Quando se tornar um padre, não poderá mais admirar essas maravilhas. Olhe bem para cada uma delas e use seu olhar de futuro sacerdote. Verá que tudo que aprendeu nessa sua caminhada não lhe permitirá a admiração de tal arte magnífica. Vou parar por aqui para deixar vocês curiosos para onde vai essa história. E é isso, gente. Eu sou aí uma artista no meio de muitos outros e eu tento canalizar tudo isso da melhor forma possível. Espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi uma parte específica para falar dele. Esse livro eu fiz para minha filha quando ela estava entrando numa fase de ser uma moça, de se descobrir na adolescência. E aí eu queria explicar para ela algumas coisas que não me foi explicado quando eu estava na fase dela, de ser uma mocinha. Então eu escrevo para ela e começo explicando por que virou um tabu falar sobre o feminino, sobre os cuidados. Tudo é muito escondido, tudo muito, entre quatro paredes. É a mãe que ensina a filha como ela deve se portar, como ela deve ser, perante a sociedade. Então eu escrevi esse livro pensando na minha menininha, na minha filha, como ela ia se portar nesse mundo novo, atual, sendo que o contato mais forte que a mulher pode ter é com a própria natureza, da gente saber qual chazinho tomar quando você está se sentindo mais triste, mais alegre, para pequenos cuidados,
fazer pequenos ajustes ali dentro da sua alimentação, o seu autoconhecimento, conhecer o seu ciclo menstrual, a sua lua, descobrir como, que fase você está vivendo naquele momento e tal. Então é um livro assim, de autoajuda feminino, porém voltado para mocinhas. Então ele tem uma linguagem um pouco mais jovial, um pouco mais tranquila, tem uma parte de saúde, tem uma parte de chás que são bem interessantes, vários tipos de ervas para banhos, para várias questões. E também, acho que é uma das partes que eu mais gosto, ensina as meninas a acompanhar, né, fazer sua jornada da lua, então, para elas descobrirem repetições de sentimentos e aspectos físicos conforme elas vão passando pela sua fase menstrual. E acho que é isso. Para mim, minha heroína. Agora a vez da Thalita. Ai, meu Deus. Eu sou boa para fazer pintura e tudo, mas eu não sou boa para falar em público. Mas Ela é serraneira, artista plástica, também, curiosamente, como eu perita em avaliação de arte, ela também é restauradora de obras de arte. Né? E essas duas telas ela pintou já morando aqui em Serra Negra. Então é mais uma artista que vem aqui para somar os nossos esforços. Né? Ela lamenta que não pôde comparecer nesse momento, porque levar a mãe no hospital, espero que esteja tudo bem, né? Mas ela desejou, agradeceu a todos pela presença também, desejou que tudo corra bem, e por isso vai poder mostrar para ela que realmente ela não pôde vir, mas as telas que estavam aqui foram apreciadas por todos nós. Né? Inclusive, repare esses detalhes com folha de ouro, que é uma homenagem que ela fez para o trabalho dela de restauração, de obras como a arte sacra, né? Que é uma coisa que ela trabalha bastante, restauração. Tem muita folha de ouro para recuperar e essa ela aproveitou para fazer então incluir na tela dela como uma forma de homenagear todos esses trabalhos de artistas normalmente já falecidos, têm oportunidade de serem restaurados e colocados novamente para apreciação das pessoas. Então, quero agradecer também a ela. A gente compreende que ela não pôde vir, mas está aqui para todos nós nos admirar também. Mais uma artista aqui da Serra Negra. Vou dar uma salva de palmas para ela.